Mateus capítulo 10. Vamos ler novamente o texto que nós lemos, que deu base à mensagem. E nós vamos ler na sequência alguns textos ainda do capítulo 10, que é o capítulo do envio dos 12 discípulos. Então Mateus capítulo 10, versículos 5 até o 16 diz assim: Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela, e se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, eu peço a Tua iluminação agora. Ilumina o meu entendimento e o entendimento dos irmãos para receber a Tua mensagem, Senhor, e que essa mensagem caia em boa terra e possa frutificar, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, semana passada nós começamos essa mensagem e vamos dar sequência nela hoje. Então, rapidamente assim, lembrando que nós falamos semana passada, que o título da mensagem é: o que Jesus espera de nós. O que Ele espera dos seus discípulos? O que Ele espera dos seus seguidores? O que Jesus espera de nós? Uma coisa que nós precisamos ficar bem claro em nossa mente, nosso coração, que Jesus, Ele não é como os outros deuses, santos, entidades, mestres, líderes que já morreram e que tem diversas religiões que o seguem. Ele não é como essas pessoas. Jesus é o próprio Deus encarnado. E então Jesus não é algo fictício, não é algo que se criou na mente e aí para seguir. E existia uma heresia da teologia alemã que dizia que Jesus tinha morrido, mas Ele ressuscitava sempre no querigma, sempre na pregação dos discípulos, sempre na rema, na palavra revelada, mas Ele não tinha ressuscitado. Isso era a conversa dos discípulos. Não, isso não é verdade, isso é uma heresia. Tanto que os discípulos morreram dizendo que era verdade que Ele tinha ressuscitado. Então Jesus não é qualquer um, não é um santo, não é uma estátua. Ele é Deus e Ele está vivo. Ele não está morto. E Jesus não está no meu coração e nem no teu coração. Ele está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Quem vive em nós e conosco é o Espírito Santo. Mas Jesus está vivo. E nós seguimos esse Jesus vivo, um mestre vivo, que vai voltar um dia para buscar a sua igreja, a sua noiva. Nós somos extraterrestres, não aqueles de filme, mas nós somos extraterrestres, nós não pertencemos a esse mundo. Isso é algo que eu fico imaginando que podiam fazer um filme, se já não fizeram, daria uma ficção muito linda. Imaginar nós sendo sementes plantadas aqui na terra, mas não pertencemos aqui. E daqui a pouco vem um ser extraterrestre, descendo nas nuvens,
para buscar as pessoas desse outro planeta, desse outro mundo. Nós precisamos entender que Jesus, Ele é o Senhor, Ele é Deus. E Ele tem discípulos que Ele mesmo chama, que Ele mesmo atrai. E esses discípulos que Ele chama, que Ele atrai, e que faz parte da sua igreja, obrigado, esse Jesus que atrai esses discípulos, Ele espera algo dos discípulos. É como você for contratado por uma empresa. O dono da empresa, o diretor, o gerente, o chefe de setor, espera algo de você. Nós temos pessoas aqui que contratam e pessoas que são empregados. E você sabe o que eu estou dizendo. As pessoas esperam algo de você. E se você não cumpre aquilo que é esperado, você é dispensado. E Jesus também espera algo de nós. Ele deseja que a gente faça, cumpra um propósito para que foi chamado. Então, na semana passada começamos dizendo que Jesus espera que sejamos agentes de transformação. Que aonde a gente estiver, nós vamos promover a transformação. Por quê? Porque fomos transformados. Quem é transformado, quem passa pela nova vida, pela ressurreição, quem recebe o impacto da bênção de Deus, certamente vai querer falar isso para todo mundo. Vai querer dizer: cara, meu amigo, minha amiga, olha só, eu conheci algo extraordinário. Não é nada daquilo que falam aí fora. Eu conheci a igreja, eu conheci Deus, eu conheci Jesus, e não tem nada a ver com o que dizem. Olha, é muito melhor do que dizem. Jesus espera que a gente seja agente de transformação em todos os lugares. Que a gente possa mudar o ambiente de trabalho, possa mudar o ambiente que a gente está em qualquer lugar. Então, para isso, Ele chama esses discípulos para fazer algumas coisas. Ele dá uma missão para eles, dá uma missão para nós. A primeira missão que é dada é pregar o Evangelho. E olha que interessante, Ele não fala primeiro expulse os demônios, cure, ressuscite, e depois pregue. Ele fala primeiro pregue, depois cure, ressuscite, expulse. Então o milagre, ele deve vir depois que a pessoa ouviu, não antes. Porque depois que ela ouviu, ela vai confirmar aquilo que ela ouviu realmente existe. E aí quando se faz o contrário, acontece o que acontece hoje em muitos lugares, em muitas igrejas. A igreja está cheia de pessoas buscando milagre, mas não quer ouvir a palavra. A palavra cansa, a palavra é chata. Se o pastor for falar, que fale 10 minutos, mais do que isso, 15. Não, chega. Não, Jesus quer que a gente primeiro pregue. E quem tem sede e fome da palavra de Deus, que Deus fala isso, que vai chegar um dia que as pessoas terão fome e sede, mas não de comida e de água, mas da palavra de Deus. E esse tempo eu penso que chegou aqui em Taquara. Eu penso que chegou aqui na igreja. Porque eu falo muitas vezes 50 minutos. E você está me ouvindo todo domingo. E você volta no próximo para ouvir mais 50 minutos. Isso é bom, amém? É sede da palavra. Mas se eu fosse um mágico aqui, né, fizesse um monte de coisa, eu ia transformar você num raquítico espiritual. Cheio de uau, uau, uau. Mas está fraco. Alimenta uma criança só com bolachinha recheada para te ver. E com miojo. Miojo e aqueles achocolatados que vende nas caixinhas. Todinho. Vai ficar bem faceiro. Mas vai crescer fraco. Qualquer doença derruba. É a mesma coisa. Então Jesus primeiro quer que pregue. E aí Jesus fala que depois vem o milagre. E aí nós falamos que Ele quer atitudes de piedade, para que haja atitudes de caridade. E hoje foi o corte para
para o Instagram dessa fala minha. Ele quer que a gente tenha atitudes cristãs, práticas cristãs, de ler a Escritura Sagrada, meditar na Escritura Sagrada, orar, jejuar, estar no culto, práticas espirituais. Depois que essas práticas espirituais estão acontecendo, nós vamos fazer caridade. Porque nosso coração está cheio, está explodindo de amor, de alegria, de bênção. E aí eu vou fazer a caridade. E aí então ele vai dizer, cure os enfermos, e eu falei sobre a cura, mas não a cura de impor as mãos, que isso faz parte, a primeira mensagem é essa, impõe as mãos e cure os enfermos. Mas não é só isso que a mensagem quer dizer, é que eu também posso curar com palavras, com gestos, com abraços, com uma ligação, com um telefonema, curar os enfermos, levar uma palavra de ânimo para as pessoas. Ele quer que a gente ressuscite os mortos, e não é dizer Lázaro, levante da tumba, é ressuscitar o morto, que está morto espiritual, está longe de Deus, e dar uma nova vida para ele, assim como ele deu para mim e para você. Você é um ressuscitado de Deus. Você estava morto, e Deus ressuscitou você. Ele quer que a gente leve a purificação, que a gente afaste o mal, e se afaste do mal. A palavra diz, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E a palavra diz, afaste-se da aparência do mal. Não estou fazendo nada de errado, pastor, mas está aparecendo, então não faz. Todo dia eu almoço com uma colega de trabalho, mas assim, nada a ver, eu só estou almoçando. Não, eu entendo, eu acredito em ti, mas está aparentando algo ruim. Está casado, não faz mais. Mas eu não consigo largar o vício, eu fumo um cigarrinho. Para de fumar. Está prejudicando a ti mesmo. E isso não é uma atitude para um cristão. Afaste-se do mal e afaste o mal. E como afastar o mal? Se enchendo de Deus, tendo práticas de piedade. Assim eu me encho de Deus, e assim eu vou ter mais força para vencer o mal. E aonde eu estiver, o mal não vai conseguir estar, porque eu estou cheio de Deus, porque o reino dos céus, do céu chegou naquele lugar. Quando você que é crente, você que é membro dessa igreja, quando você chega em algum lugar, está chegando naquele lugar o reino dos céus. Você pode dizer, você pode até pensar, o reino dos céus chegou aqui. Por quê? Porque eu estou aqui. Porque você faz parte do reino dos céus. Porque você é um proclamador do reino dos céus. Porque a igreja é o reino dos céus. Você já pensou nisso? Que você é um representante do reino dos céus. Agora não tem como representar o reino dos céus na beira da praia ouvindo um funk com um copo de pinga na mão. Não, o reino do céu está ali. O funk tocando, né? Misericórdia. Toca fogo. Então nós somos representantes, Jesus espera isso de nós. E Jesus espera que levemos, que foi a última coisa que eu falei semana passada, que Ele espera que cada um de nós leve a paz para quem quiser a paz. E para quem não quiser a paz, bata os pés, tira a poeira do sapato e tchau e benção. Quem não quer paz, não vai receber paz. Nós não vamos salvar ninguém, quem salva é Jesus. Como salvar alguém que não quer Jesus? Como insistir com alguém que não quer Jesus? A gente perde muito tempo com quem não quer Jesus. Vamos gastar nosso tempo com quem quer. Tu quer? Então é para ti que eu vou gastar meu tempo. Leve a paz aonde você for. E a paz é a paz com Deus. Porque quando a pessoa tiver a paz com Deus, ela vai ter paz com os seus semelhantes.
Está uma guerra em casa, a mulher e o marido estão sempre brigando, meu Deus, tem que levar a paz lá para eles. Não é sentar e aconselhar psicologicamente o que fazer. É sentar e dizer, querido, querida, tu precisa estar com Deus. Quando tu estiver com Deus, esses problemas vão acabar. Porque tu vai ser mudado por Deus. E Deus vai mudar vocês. Deus vai mudar o casamento. Então leve a paz com Deus, para que tenham paz com os homens. Amém? Agora seguindo, no versículo 16, diz assim: eu estou enviando como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Jesus espera de cada um de nós que sejamos corajosos no meio dos maus. E ele faz aqui uma comparação, porque nós somos ovelhas do seu pastoreio, e ele diz: estou enviando vocês, ovelhas, por meio de lobos, lobos devoradores, lobos carniceiros, lobos que devoram quem eles encontram pela frente. Pode deixar a Martina pegar junto, não dá nada. Dá glória aí, Martina. Eita, pentecostal. Ela está até com a senha pronta para rodar, ó, Thales. Então Jesus fala que nós estamos sendo enviados por meio de lobos. E eu fui pesquisar um pouco sobre o lobo, e olha só o lobo, o que ele faz quando ele ataca. O lobo, quando eles estão prontos para atacar, eles cravam seus longos e afiados caninos, geralmente no traseiro, no flanco, ombros, pescoço ou nariz da presa. Ou seja, ele dá um bote certeiro para derrubar. O lobo aqui está retratando um bicho mau. Quando ele ataca a ovelha, ele ataca para derrubar. Ele não é para fazer carinho, não. É para dar-lhe. Se possível, ele pega no nariz. E aí arrebenta com a ovelha. Então, existem pessoas más. E nós estamos no meio de pessoas más. Vivendo com pessoas más. Vivendo com pessoas que não querem o evangelho, que são contra o evangelho. Eu tenho uma irmã aqui na igreja que está sofrendo perseguição na sua empresa por uma colega de trabalho. E é só com ela que essa colega se implica. E fala absurdos para ela. Fala palavrões para ela. Quer que ela vá para o inferno. Ainda fala sua crente do diabo. Sua crente do inferno. E ofende, fala coisas absurdas. São lobos. Pessoas que não querem ninguém perto. Esses dias tocou um negócio nela lá na empresa, com um produto químico que podia ter cegado ela. E é só com ela. Não suporta ver a irmã na frente. Porque nós estamos no meio de lobos. Existem pessoas más, que às vezes são más por natureza, mas não é por mal, mas ela faz porque ela é assim. E pessoas que fazem por maldade mesmo. Pessoas más, pessoas que vão investir no mal da igreja. Por quê? Porque a igreja atrapalha a sua corrupção, atrapalha a sua bagunça. A igreja não concorda com a mentira, não concorda com o esquema, não concorda com o pecado. Lobos, devoradores, que querem atacar a igreja, atacar a ovelha, atacar eu e você.
Mas a palavra me diz que tem duas formas para vencer os lobos. E a primeira forma está no texto que nós lemos. Ele diz que devemos ser astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. Primeira forma para vencer os lobos: ser como a serpente, porém sem malícia como a pomba. Ser como a serpente, astuto como a serpente, é ser esperto, ser atento, ser ligado, mas não ser malandro. É diferente. Ser esperto, mas não ser malandro. Não é passar a perna nos outros. Eu sou esperto, não. Aqui eu sou ligeiro. Que bom. Mas não precisa passar a perna em ninguém para ser ligeiro. Não precisa passar a perna em ninguém para ser esperto. Não precisa fazer nada de errado. Mas seja astuto, seja ligeiro, seja esperto, seja atento. Mas não faça o mal para ninguém. Não é viver de mentira. Não, comigo aqui comigo ninguém tira farinha. Não, comigo não é assim. Tudo bem, mas não seja mau, não seja mentiroso, não pise em ninguém, não machuque ninguém, não passe por cima de ninguém. Mas deve ser astuto. Ser esperto é estar atento a tudo, é estar vigilante. Já viu a cobra, né? Ela está ligada. Já viu uma cascavel? A picada mais perigosa que existe no mundo? Uma das picadas mais perigosas. Se a pessoa não for atendida, em alguns minutos ela morre. Mas a cascavel sabe a força que ela tem. E antes de chegar perto dela, ela te avisa: não chega perto de mim. Ela... opa, vou sair fora. É estar atento a tudo. Estar vigilante, vigiando, cuidando. Para vencer os lobos tem que estar vigiando, tem que estar ligado. Ser esperto sem malícia, sem maldade. E ao mesmo tempo que é assim, deve ser como a pomba. E aí os judeus dizem que as pombas tinham sabedoria e simplicidade. A pomba era um símbolo de sabedoria e de simplicidade. Hoje ela simboliza a paz, né? A pomba branca. Seja esperto, mas não seja malandro. Seja esperto, mas tenha sabedoria. Seja esperto, mas seja simples. A gente vê muito esperto malandro, muito esperto sacana, muito esperto que passa a perna nos outros. Assim não vai vencer os lobos, assim vai fazer parte do covil. O mal está nos outros. Não deve mudar o bem que está em você. Nós vamos encontrar pessoas más no caminho. Você vai encontrar pessoas más no caminho, Você vai encontrar pessoas maldosas no caminho. Você vai encontrar pessoas que vão falar mal de você, que vão falar pelas costas, que vão inventar história, que vão contar mentira. Mas o mal dessa pessoa não deve influenciar o bem que está em você. Você não deixa de ser você porque a pessoa é má, porque ela é má. Se fizerem o mal, não revide. A maldade está na outra pessoa. Mas fez para mim, puxa, não revida. O mal está nela, não revida. Não seja vingativo. Quando Judas traiu Jesus com um beijo,
Jesus não mudou quem ele era por causa da traição de Judas. Quando Judas traiu Jesus com um beijo, Pedro na hora já saiu dando facada, né? Quis já com a espada, já quis. Deixa para mim, o que é isso? Jesus não. Porque o caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. Porque Judas era um mau caráter. Jesus não. Então não foi a maldade de Judas que interferiu em quem Jesus era. O mau caráter é mau caráter. Deixa ele ser mau caráter. Não precisa não, mas eu vou mostrar quem ele é. Não precisa, ele já sabe quem ele é. Ah não, mas eu vou falar uma verdade na cara dele. Não precisa falar a verdade. Quem vai sair por mal vai ser tu se falar isso. Porque ele não vai mudar por si assim, vai continuar sendo assim. Se não é Deus, se não é Cristo mudar essa pessoa, não é você que vai mudar ela. Ah, mas ele precisa ouvir umas verdades? Precisar precisa, mas não. Tu vai gastar o teu latim. Não vai mudar nada. E tu vai acabar ainda sendo falado mal ainda de novo por essa pessoa. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12, 21. Primeira coisa para vencer os lobos, vencer o mal com o bem. Ser astuto como uma serpente, mas simples como a pomba. Deixa o cara, ele está achando que está te enganando. Ele está fazendo de conta que está acreditando. Na boa. Mas não vai fazer nada de mal, ao contrário. E segunda forma de vencer os lobos. Aqui uma atitude sua. Agora não é uma atitude sua. É uma atitude de Deus. Uma atitude de Jesus. É para vencer o lobo. Nós devemos botar ele para correr por aquilo que ele tem medo. Por aquilo que o lobo não resiste. E o lobo tem medo de leão. O lobo foge de leão. Então, para correr com o lobo, precisa chamar um leão. E Apocalipse 5:5 diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Para correr com os lobos, para vencer os lobos, para estar no mundo, no meio de lobos, chame o leão da tribo de Judá. Chama ele, que ele bota para correr o lobo. Não tenha medo dos maus. Jesus espera que você não tenha medo dos maus. Jesus espera que você tenha coragem para enfrentar os maus e as dificuldades. Amém? O que mais Jesus espera de nós? Está entre o versículo 17 e 22, mas eu vou ler só o 21 e 22. Mais ou menos um resumo do que Jesus está falando. Diz assim: o irmão entregará à morte o seu irmão, o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está falando desde o versículo 17 sobre problemas que vão acontecer. Ele fala: toma cuidado, vão levar vocês para os tribunais, para os governantes, vão moradar vocês, vão arrastar vocês pelas sinagogas. Jesus espera de nós, Jesus espera que cada um de nós possa resistir o dia mau. Na vida existem dias bons, graças a Deus. Diga graças a Deus. Na vida existem dias bons, dias lindos, dias perfeitos. Coisa boa que é, para quem gosta, né? Tomar um cafezinho quentinho num dia de inverno. É bom, não é? Coisa boa tomar um chimarrãozinho no final da tarde, ou de manhã cedo. Não? Mas o café gosta? Amém. Então tá.
Então fica um café. Coisa boa. Como é bom um dia de sol na beira da praia, na beira da piscina. Coisa boa. Uma coca gelada com gelo dentro, assim, um limãozinho. Eita, glória. Sai rodando já. Eita, glória. Como é bom um passeio com família, em família, para se distrair um pouco. Como é bom. Como é bom no dia 30 de novembro e 20 de dezembro, abrir a conta do banco e ver que o 13º está lá. Ô, glória, é bom, né? Aí já sai gastando, já sai no cão, já vai para as lojas, eita. Ou pega o dinheiro, já vai pagar uma dívida. E como é bom pagar uma dívida, né? Ai, paguei. Coisa bem boa. Dias bons existem, gente. Coisa boa, né? Aquele perfume assim que a gente gosta, vai lá comprar aquele perfume. Ai, coisa boa esse perfume. Os maridos levam. Ai, que cheirinho bom a mulher, que cheirinho bom meu marido, olha esse perfuminho. Coisa boa. Coisa boa, um banho, depois de um dia cansativo. Ai, que coisa boa. Ou uma boa noite de sono, né? Acordar no outro dia assim, ai, coisa bem boa. Existem dias bons, mas haverá dias difíceis. Haverá dias complicados. Haverá dias maus. Dias de falta de recurso. Dias que o patrão não paga o salário em dia. Dias que a coisa vai ficar escassa. Dias que vai faltar o dinheiro para pagar o aluguel, a luz, para comprar aquela carne. Dias de falta, de perda, de tristeza. Dias de desavença. E Jesus diz que a desavença vai acontecer na própria família. Pais contra filhos, filhos contra pais. Porque a desavença acontece na própria casa. Os primeiros inimigos do Evangelho são os da própria casa. Os primeiros aí contra você são os da próprio sangue. É o marido, é a esposa, ou é o tio, o primo, o parente, a mãe. Está ficando fanático agora? Que loucura é essa? Não pode mais nada, não vai fazer mais nada, não vai em lugar nenhum. Essa igreja está te afastando da família. Que loucura é essa? Os primeiros aí contra. Jesus disse, há 2000 anos atrás, que os pais se voltariam contra os filhos contra pais, levariam para a prisão, matariam seus filhos. Dias maus. Dias maus. Jesus espera que possamos resistir os dias maus. Que devemos resistir o dia mau. E ele fala no versículo 22, que é aquele que perseverar. Então ele espera que a gente vá manter a perseverança. Que a gente vá manter a fé e a perseverança. Então não desista fácil. Não pare no meio do caminho. Não desista na caminhada, não pare de caminhar, não pare, não peça demissão da empresa porque está difícil, seja perseverante. Tem pessoas que não param emprego nenhum, não firma nenhuma estaca, vai olhar a carteira, é meses, tem 10 trabalhos e meses em cada um. Poxa, anos atrás, pessoas se aposentavam na mesma empresa. Hoje ainda tem, mas é raríssimo. Vai ver a carteira de uma pessoa, tem 2 trabalhos. Hoje as pessoas não são perseverantes, elas não ficam, elas não aceitam não.
não aceita uma repreensão, não aceita uma orientação. E isso acontece também na igreja. Não aceita uma repreensão, não aceita uma correção do pastor. Esses dias eu falei com um dos pastores aqui em Taquara, a gente comentando sobre alguma coisa sobre a igreja, e ele contando: pastor, eu fui orientar uma irmã que estava tendo uma atitude errada. A irmã virou as costas e foi embora. E disse: quem ele pensa que é para me dizer isso? Eu estou orientando ela. As pessoas estão assim, elas não querem. Tem que ser perseverante. Tem que ser perseverante, tem que ter perseverança. Porque Jesus está dizendo que no dia mau vai vir um dia mau. E Ele espera que a gente resista o dia mau. E para resistir o dia mau tem que ser perseverante. Não é porque agora se machucou, não vai mais jogar. Não é agora porque está doente que não vai mais vir na igreja. Não é agora porque perdeu alguma coisa que desiste de tudo. Esses dias eu vi alguém dizendo: eu estou de mal com Deus. De mal com Deus? Quem é que está perdendo com isso? É Deus? Nossa, está muito preocupado que está de mal com Ele. É a mesma coisa o filho ficar de mal com o pai e com a mãe. Quem é que está perdendo? É o pai, a mãe ou é o filho? Perseverança. Perseverança. As provas vêm. A dificuldade vem. Mas se é Jesus que colocou dificuldade, Ele espera que a gente vá passar por ela e vá vencer. E vá vencer. Não pare, não entregue os pontos. Não desiste do casamento. Não desiste dos filhos. Não desiste. Seja perseverante. O coração pecaminoso das pessoas querem que você fracasse. Isso é normal do ser humano pecador. Eles querem que você fracasse, que você desista, que você perca. Até te aconselha: sai desse trabalho, cara, para. E aí quando tu sai, ele vai pagar tua conta? Ele vai sustentar tua casa? Aí tu sai e diz: e agora? Cara, tô passando um aperto. Puxa, que difícil, né? Mas eu segui teu conselho. Pois é, que bom. E agora, o que eu faço? Não sei. São o primeiro a dizer: te separa. Não está dando certo, te separa. Aí, se separa. Me separei. Separou, cara. Puxa. E agora? As pessoas torcem pelo fracasso. Mas Deus, o nosso Deus, Ele quer a nossa vitória. Ele quer que a gente continue sendo perseverante. Porque o versículo termina dizendo que no final, se a gente for perseverante, tem um prêmio. Tem uma bênção. Para quem é perseverante, no final tem prêmio, tem bênção e tem salvação. Então seja perseverante, continue, seja insistente. Se a porta não abriu, bata de novo. Seja perseverante no joelho, na oração. Seja perseverante em Deus, seja perseverante na comunhão. Seja perseverante. Mais 2 pontos rápidos para a gente terminar. O que Jesus espera de nós? Ele vai falar no versículo 27. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Jesus espera que não haja limites em seus discípulos para proclamar o Evangelho. Sem obstáculos, sem desculpas, simplesmente fale. Anuncie, proclame as boas notícias do reino dos céus. Ele fala: suba nos telhados, fale em voz alta. Não deixe de falar. Não deixe de falar. No 32 e 33, ele vai dizer: quem, pois, me confessar diante os homens, eu também o confessarei diante
do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai que está nos céus. Todo lugar é lugar. Toda pessoa precisa ouvir do Evangelho. Claro que todo lugar é lugar, mas depende do lugar, vai ter estratégia para te falar. Toda pessoa precisa ouvir do Evangelho, todos precisam da salvação, e Ele espera que cada um de nós não meça esforços para falar do Evangelho. Que saia gritando, que suba nos telhados, anuncie, grite: tem salvação! Salvação está em Jesus! Ah, estou com um problema, mas eu conheço alguém que pode resolver teu problema. Vou te dar um endereço para te ir lá conhecer. Coronel Diniz 555. Sabe, uma igreja assim que está na subida da lomba, que agora acabaram de rebocar o banheiro. Ô glória! Conseguimos, terminamos. Amém? Precisamos falar. Depois no versículo 29 e 31, ele vai dizer: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Jesus espera que cada discípulo confie nele. Confie nele. Confie nele. Por que confiar em Jesus? Porque Ele tem cuidado de nós. Os passarinhos não caem do céu sem a permissão de Deus. Os fios de cabelo da nossa cabeça, do nosso corpo, estão contados por Deus. Só existe algo que não é bíblico, que as pessoas falam: nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Isso não é bíblico. Isso está no Alcorão, não é cristianismo, é Alcorão, islamismo. O que está na Bíblia é passarinho e os cabelos. Mas o que isso quer dizer? Que nada acontece na vida de um discípulo que surpreenda a Deus, porque tudo na vida de um discípulo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então Jesus espera que a gente confie nele, porque Ele fala: vocês são mais valiosos que os passarinhos. Se não cai um passarinho sem Deus permitir, imagina se você vai cair se Deus permitir. Imagina se você vai ser atropelado se Deus não permitir. Imagina se você vai perder uma oportunidade se não foi Deus que permitiu. Porque nada acontece sem o propósito de Deus, na vida de um discípulo, na vida de um servo. Então confie em Deus, tenha fé em Jesus. Tenha mais fé e menos razão. Mais fé e menos razão. Tenha mais fé espiritual e menos pensamento carnal. A gente olha muito com os olhos carnais, muito no cálculo, na ponta da caneta. E a fé, e o olhar de fé. Mais fé. Viva mais no céu e menos na terra. Atitude de piedade, escritura, meditação, oração, culto, jejum. Ele tem cuidado dos seus discípulos, tem cuidado dos seus servos, tem cuidado dos seus filhos. E o último ponto, versículo 42. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Quem confia em Jesus e dá o que necessita um discípulo, a um discípulo, terá recompensa. Quando você faz para um discípulo de Jesus, você terá recompensa.
Então faça. Faça. Atenda a necessidade de um discípulo de Jesus. Atenda a necessidade do seu irmão. Aquele que dê um copo de água para um discípulo, jamais perderá a sua recompensa. Jamais perderá o seu galardão. Então atenda os discípulos, socorra os discípulos, deem aos discípulos. Porque aquele que dá terá recompensa. E quando o discípulo confia em Jesus, esse versículo está me dizendo duas coisas. Primeiro, quem dá para um discípulo recebe a recompensa. Promessa de Jesus, não é minha, é de Jesus. Mas a segunda coisa que esse versículo está dizendo, que quem confia em Jesus, Ele envia alguém para socorrer. Então, portanto, confie em Jesus. Concluindo então, Ele espera que sejamos agentes de milagre. Ele espera que sejamos propagadores da paz. Ele espera que não tenhamos medo dos desafios. Ele espera que possamos discernir a mão direita da esquerda, saber o que é bom e o que não é, e tomar decisão: não vou fazer porque não é bom. Que saibamos o que é bom, saudável e fiel a Deus, e o que não é. Não tenha medo dos maus. O leão da tribo de Judá vai te defender. Fique firme no dia mau. Fique firme. Não desista. Seja perseverante. Jesus espera que você confie nele. Jesus espera que você confie nele. Então, o que Jesus espera de nós? Espera que cada um de nós entregue totalmente a vida a Ele, e o resto Ele cuidará. Então, agora, discípulo de Jesus, vá, eu os envio, e vá ganhar Taquara para Cristo. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glórias a Deus.